Ela nasceu em Santa Cruz do Rio Pardo e tem desenhos de cores e contornos ligados à sua trajetória. O Câmara Livre de hoje vai conversar com Cíntia Cavalcante Luiz. Cíntia, uma pergunta do programa. De quem é o Cavalcante e de quem é o Luiz? Cavalcante é minha mãe, que é o sobrenome que eu uso no meu trabalho, e Luiz é meu pai. O que eles faziam? Minha mãe, professora, aposentada agora, e meu pai, comerciante. Qual a referência emocional que você tem de sua infância em Santa Cruz do Rio Pardo? Natureza, brincadeiras lúdicas, cores da natureza. Eu cresci muito livre, num quintal de uma chácara, então isso influenciou muito na minha área hoje. Você tem irmão? Tenho um irmão, mais novo que eu. Mais novo? O Paulo. É mais difícil ter um irmão mais novo, mais velho? Você teve como referência os seus amigos, tanto faz? Não, eu sofri um pouquinho sendo filha única, um bom tempo. E quando ele veio, na verdade ele fechou a minha trajetória em Santa Cruz, porque ele ficou com os meus pais e eu saí de Santa Cruz com 19 anos para estudar e nunca mais voltei. Santa Cruz é logo aqui, ao lado, como se diz, é só ir em direção ao rio. Mas eu tive algumas experiências fora do país também, em São Paulo. Eu fiquei muito tempo em São Paulo desenvolvendo projetos com a empresa que eu trabalhava, a Tilibra. E eu também tive oportunidades no exterior para fazer cursos. Então, assim, praticamente eu comecei a desenvolver uma visão mundo, não bairrista, né? Mas como pais, ou com pais do interior, para boa parte das famílias mais difícil de compreender que o filho vai cortar o cordão umbilical. Você também foi? Foi. Meu pai ficou 2 meses sem falar comigo quando eu vinha para cá, para Bauru, mas me colocaram no pensionato feminino, verificaram que a gerente que eu ia trabalhar logo no primeiro ano da faculdade era mulher. Então tem esse machismo, assim, eu tive uma educação machista, assim. Por que você fez pedagogia e magistério lá? Porque foi difícil para eu escolher naquela região o que eu gostaria de fazer na minha vida. Eu dançava, eu pintava, eu fazia freela, já sem saber que era freela, para hotéis, para cabeleireiros, para decoração de ambiente. E aí eu fui seguir a carreira da minha mãe, né? Minha mãe, não, então faz magistério, faz pedagogia. Tinha lá? Tinha, e eu dei umas aulas, fui concursada do governo, do estado. Como estagiária do governo, dei aula, só que assim, a aula de matemática era 10 laranjas mais 5 maçãs, eu ilustrava tudo, então as lousas ficavam muito bonitas, e todos os meus cadernos de geografia eram ilustrados e ficavam com as professoras. Você foi uma menina sempre que colocou desenhinhos, pinturas, tudo. Traços no seu caderno? Concurso de desenho, tudo que tinha eu entrava e me saía bem. A pintura surgiu de que forma, para a gente entender um pouquinho mais disso? Eu espiava as minhas amigas que tinham cursos de pintura e aprendi assim, intuitivamente? Autodidata. Eu acho que tinha essa propensão já. E eu fazia. Então, degradês, mistura de cores. O que você pensa sobre o conceito que alguns teóricos chamam de insight? Total, porque ele pode acontecer de madrugada, você sabe disso? Pode acontecer num momento muito legal ou num momento ruim. Eu estou aberta, eu procuro esvaziar o copinho para encher de novo. Eu não olho para o meu umbigo, eu procuro lutar contra preconceitos, contra condicionamentos passados. Eu trabalho muito isso em mim, na psicologia, na minha fé e também nas minhas relações humanas, que são diversas. Você se considera feminista? Não, eu luto contra os extremos. O machismo é um extremo? E o feminismo também. Eu procuro analisar cada caso para que eu não peque nisso, porque isso dói. Você, olhando para a experiência a partir da sugestão da mãe, você se veria hoje como professora? Sim, e eu acho que nada é em vão na vida. Você passa por experiências e usa isso muito. Então, eu uso isso no workshop que eu vou dar para representantes de empresas, como professora, porque você tem que mandar todo mundo ficar quieto, se organizar. Eu uso isso na educação dos meus filhos, eu uso isso em diversos momentos. Olhando para o caderno da sua própria vida, você consegue enxergar na menina que observava os desenhos e essas misturas de cores ou o prazer pelas cores, a opção pelo desenho industrial na Unesp, ou não tem relação? Tem relação, só que eu tive um choque quando eu entrei na Unesp no desenho industrial por
ter essa propensão de artes plásticas. E um professor quase me fez desistir da faculdade, o Romão, professor Romão querido, falou assim, vai embora daqui, menina, vai fazer arte em São Paulo, você tem dificuldade com desenho técnico, você não é rígida, você tem essa coisa do feeling, você é solta. E eu quase fiz isso logo no primeiro ano, mas eu fui contratada pela Tilibra como designer, e eu uni as artes plásticas com o design e nós fizemos uma grande mudança nas coleções da empresa. Então, para ajudar quem vai para a universidade escolher entre artes plásticas, que goste com você, se identifique com a nossa conversa e o curso de desenho industrial de graduação que você fez. Mesmo que ele seja fora das formas dos desenhos e das equações para desenhos, é bom arriscar? O que tem que identificar? Identifica-se que nas artes plásticas você vai dar aula, fatidicamente você vai lecionar, você vai ser professor. Ou vai pintar, mas economicamente no Brasil isso não é tão reconhecido, é muito difícil, né? Não é um Romero Brito, o Romero teve que lutar muito e sair do Brasil para ser reconhecido. E aí nós temos o desenho industrial que tem vertentes diversas, porque você pode trabalhar como designer de produtos, você pode ser estilista, você pode fazer uma série de caminhos nesse curso, né? E especializações também que te ajudem. Eu, no caso, fui para uma especialização de algo que eu tinha deficiência, que é marketing, para organizar o meu trabalho. Então, isso foi complementar. Mas eu acho válido, antes, analisar bem a que se propõe o curso. Mas se essa pessoa tem uma tendência ao desenho, o desenho industrial pode ser uma grande surpresa, uma boa surpresa. Você fez algumas especializações, alguns cursos, falou de interiores, fiz você vários. foi mexer com mais de um universo. Isso estava efervescente em você? Você foi fazendo isso para tentar descobrir, para completar alguma coisa? Sempre está. Eu acho que se você escolheu um caminho, você tem que conhecer de tudo um pouco desse caminho. Então, interiores tem a ver com o meu trabalho, porque se eu vou fazer um projeto gráfico para uma empresa, eu também vou entrar junto, em parceria com o arquiteto, em parceria com outros profissionais, para fechar esse ambiente, né? Então, eu não me restringo a fazer a fachada, a logomarca, eu me envolvo no todo, no conceito. Com as outras etapas. Exatamente. Isso vai, para quem não mexe com isso, não tem noção, desde o traço de linha, a cor, a sombra, ou não, enfim, detalhes, tudo. Até a tipologia, a fonte. Sim, até o investimento, se vai ser o porcelanato, se não vai, para que tenha as texturas, o equilíbrio de texturas, o fechamento desse conceito, tanto no imóvel quanto numa peça, por exemplo. Eu aprendi muito, Nelson, com gráficos, com os impressores, chão de fábrica. Eu tenho pessoas assim queridas no meu coração, porque eu fiquei na Tilibra 9 anos. Tá. E eu assim, eu não só ficava criando ali no desenho, porque eu sou da época do Pestap, né? E depois veio o computador e a gente já entrou com o Mac, com a Apple, dentro da empresa. Então, assim, na faculdade era o XT e a gente na Tilibra já estava com o Apple. E aí eu descia para a fábrica para entender o processo, para aprimorar meu trabalho. Porque a criação, se você não tem foco, se você não trabalha com as limitações de fábrica, você não executa com maestria. Então, assim, essas pessoas me ensinaram que o teor do papel, da tinta e a umidade do tempo influenciaria na reprodução da minha arte. Isso que eu ia comentar. Essa é uma questão da relação com aquele que está com a mão na massa e o desenho. Não adianta você fazer um tom... viajar da maionese. De amarelo aqui, se na hora da impressora lá esse resultado não vai dar aquilo que você pensou. Não vai acontecer. Então, assim, até para criar, você tem que ser direcionado. Você tem que respeitar o conceito de tudo. A palavra conceito é muito importante, porque se você respeita, você trabalha com foco, com objetividade. Você tem que ver, você faz aquilo não para ser bonitinho, você faz aquilo para vender, para atrair, você vende sensações, sedução, não é desenho. Tá. Você comentava com a gente antes de gravar que nesse processo todo da indústria e do comércio tem um processo que se formam repetições e pode formar padrões. Sim. A indústria, é preciso seduzir
o empresário para que ele fuja dos padrões? Na verdade, economicamente, financeiramente, porque os bancos de imagem que fornecem as imagens padrão acabam boicotando esse investimento do empresário, porque ele chega numa feira, os produtos estão similares e quiçá com a mesma imagem que o outro. Então, assim, o investimento no retroceder, voltar aos primórdios, que é aquela coisa do realizar mesmo, da criação propriamente dita, de ilustrar, de fazer com que o seu produto seja diferenciado, para que haja um impacto no PDV, né? Então, tanto cores, quanto conceitos, quanto formas e a própria imagem que você vai expor, ela corre esse risco se você não investe em uma criação focada, direcionada. Tá. Às vezes a gente pega a produção simples do dia a dia, por exemplo, enquanto a gente está gravando aqui, materiais de propaganda eleitoral. O cara vai lá e coloca o cavalete dele no meio da rua e tem os candidatos para serem citados, tem aquele que consegue colocar número e foto com fundo adequado e dá para ler o número dele. E outros que está tudo escuro. Uma miscelânea. E para ele dá para ver que ele achou muito bonito aquilo, mas ele não entende nada de combinação de cores. Não investiu, né? Não investiu. E assim, é a sua imagem que está sendo vendida, né? Mostrada. É também um produto de sedução, porque muita gente vai pela fachada do cara, né? Não conhece. Infelizmente, o povo ele precisa de mais instrução para entender além. Mas assim, a imagem que se apresenta é muito importante. É o cartão de visita. Uma questão técnica, mas com conteúdo humano. Até que ponto o Photoshop, a possibilidade de ficar fazendo ajustes, não retrata a realidade? Eu acho que hoje é um vício. Tanto no real, os botox, os restilenes da vida, os peelings e tudo mais, quanto o Photoshop. Tem empresas que estão ganhando dinheiro photoshopando imagens para Facebook, né? Então, assim, ninguém quer ficar feio. Todo mundo gosta do bonito. Inclusive, imagens publicitárias. Você nunca vai colocar a realidade para vender o que você precisa, porque as pessoas precisam se sentir ali no lugar daquela pessoa. Gisele Bündchen é um ícone, porque todo mundo quer ser Gisele Bündchen. Então, ela vai vender tudo que ela se propõe, porque você se projeta naquela imagem. Quantas vezes você engorda um pouquinho e não percebe? Porque você não vê o que está acontecendo com você. É aquela imagem distorcida do seu inconsciente, é o que você gostaria de ser. E conceitualmente, como é que você coloca isso dentro do padrão do que se falam de ditadura do conceito ou da estética? É um exagero hoje. Eu gosto de equilíbrio em tudo. Eu acho que você tem fases na vida, amadurecimento, você não vai ser menina de 20 anos o resto da vida. Então, assim, eu acho que quando a gente consegue chegar, como tem hoje a moda large, né, das meninas mais cheinhas e tudo, que são lindas, que assim, a Paula Bastos é uma bauruense até que está trilhando esse caminho de abrir esse conceito com qualidade, que eu gosto muito. Então, existem, ainda bem que existem pessoas que estão entendendo isso e estão realocando nichos interessantes para o consumo, porque quem é que pode, se você nasce com uma genética propensa a ser modelo, tudo bem. Agora, a menina que não nasce, ela vai se matar de não comer, vai ficar doente, a carreira vai ser curta, ela vai ser infeliz. Então, eu acho que muito importante, não só para escolher a atuação, seja desenho, seja modelo, seja qual for, você se identificar com o que você vai fazer. Você pode atestar isso, você respira jornalismo, você é músico. Então, assim, você tem que ter prazer à frente da sua escolha. Então, assim, aí sim o dinheiro vem as oportunidades, o universo conspira, Deus abençoa e dá tudo certo. Você falou sobre uma questão de voltar dentro da idade do tempo. Só falar o conceito para quem não conhece Pestap aqui, que é montar as coisas manualmente. Colar fotografar. Tudo, né? Fotografar tudo. Hoje é um processo industrializado dentro do universo eletrônico. A ferramenta de trabalho está levando em conta o manual nesse processo de produção, voltando um pouco no tempo para tentar fazer a conexão com o que está sendo criado hoje? Ou não? Faz-se a mão e leva para o computador? Porque não tem como. Hoje, eu procurei em Bauru um lugar para escanear uma imagem grande que eu tinha, eu tive que mandar fotografar. Porque não tem mais os scanners que tinham antes, acabou. Então, assim, se o mercado está pedindo que eu volte, que eu retroceda, que eu acho o máximo, porque eu estou amando fazer aquilo, eu faço obras, às vezes, que
cola vidrilho, cola lantejoula. Eu trabalho muito para adolescente, para mulher, né? Tá. Então, assim, eu tenho que fazer num formato X que o meu scanner ele consiga ler, ou eu tenho que fazer esse trabalho de fotografia, mas perde um pouquinho da textura, né? Então, é complicado. Mas não tem como, tudo tem que ser digitalizado. De que forma a MBA em Marketing ajuda, nesse momento, a compor esses conceitos todos que estão dentro de você como profissional? Ele me organizou. A palavra organização é muito importante em qualquer área. Se você não se organiza, você não consegue efetivar o seu trabalho e o seu nome. Porque o criador é ou pode ser um indisciplinado? Na minha área né? Porque é lúdico e ele viaja. Se você não tiver foco no time que você tem que entregar, no objetivo do teu cliente, você não consegue. E assim, eu faço muito workshop para representantes de empresas no ramo de papelaria. Eu apresento as coleções e apresento os conceitos das linhas, provo por que o público X consome aquele tipo de produto. Então, assim, o marketing, o MBA em Marketing, ele, na verdade, desenvolveu um pouco mais a minha oratória, ele conseguiu me dar uma visão um pouco mais abrangente a respeito da comunicação e do produto, porque, assim, eu sou uma designer de produtos, só que esse produto tem que vender. E você tem que entender o processo por qual ele passa, porque eu tenho que convencer o representante, que vai convencer o papeleiro, que na verdade eu estou trabalhando para o final, que é o consumidor, que vai querer aquele produto, né? Então você tem que passar por filtros. E você tem que convencer esses filtros de que o consumidor, que é o que interessa, vai querer comprar aquilo. Então, assim, o cara que é representante, ele vê a novela das 8, ele tem um ritmo dele, é um pai de família. Ele não está na balada, ele não está onde as meninas estão que vão querer consumir aquilo. E o papeleiro até tem mais contato com elas. Então, o respeito por esse público interno meu, ele é válido. Então, eu tenho que usar o marketing para isso, para chegar onde eu preciso chegar. Senão vai vetar tudo. E que tal o posicionamento ou a mentalidade, na média, do empresário? Ele consegue entender esse tempo, que não adianta ele pensar hoje, agora, que para tarde ter um desenho, porque o tempo de criação é proporcional, ou pode ser, à qualidade daquilo que você vai querer produzir para, enfim, levantar, pensar naquele conceito. Nelson, tem que ter boa vontade de ambos os lados. O designer não pode ser melindroso, como uma grande parte acaba acontecendo, de ser ego. Nós não podemos ser ego, nós temos que entender o objetivo do cliente, nós temos que estar junto com o empresário. O empresário tem o tempo dele que é necessário, você também tem que correr junto com ele. Então, vir madrugadas, às vezes, necessário. Não perco a inspiração, porque a todo momento eu me nutro de informação. Eu tinha uma professora na Unesp, que eu cito sempre, a Salete, que ela falava, você tem que comer informação para vomitar o que você precisa. E é muito legal. E tem o cachorro preto, a síndrome do cachorro preto. Você solta o cachorro preto atrás do designer e ele tem que correr. Tem que correr porque é preciso, senão você vira um artista plástico, você vai pintar quadros e... Enfim, não. E outra coisa, o valor das artes. Nós não podemos tratar a arte como arte. Nós temos que tratar a arte como um produto de indústria. Então, senão você vai cobrar altíssimo por isso, você vai demorar horrores para desenvolver, e você tem que desenvolver pensando que vai haver uma renovação de coleção a cada ano. Então, aquilo tem um valor X, que tem que estar adequado ao valor de produção, e aquele momento, ao financeiro da empresa. Então, assim, não existe uma tabela que é uma base, mas para cada cliente, a cada realidade, e lógico, você tem horas de trabalho. Então, eu trabalho por hora. Eu já, assim fica viável o resultado final de valores. Um braço fora, um retrato fora, para a gente voltar para cá. Sim. O que você pensa sobre a moda, os conceitos e o modismo? Essa ideia de que neste verão, a cor lilás é que vai fazer a vez. Alguém diz, alguém fala, e depois, no verão seguinte ou no inverno seguinte, já muda outra coisa. Pro azul. Eu já estou desenvolvendo em 2016, não 15, 16, nós estamos em 14. E todas as minhas tendências e influências vêm da Europa. Então, eu assino sites de tendência
de informação e fico de olho em tudo, inclusive com amigas que moram fora, em tudo que está acontecendo, viajo quando eu posso, para que essas informações venham em primeira mão. Então hoje se está usando laranja, eu sei que amarelo vai estar agora no verão pra caramba, mas eu já estou no outro verão de 2016, porque é o tempo de produção e de estar no mercado e de consumo. Então não dá para fazer. Mas é a indústria que decide isso ou caminha isso em relação à tendência ou é sacar? Isso é sagrado. Isso é sagrado para empresas que investem. Então, assim, algumas empresas têm os coordenadores que são os olheiros e alguns designers já vêm com essa bagagem. Eu desenvolvo sempre uma pesquisa antes de começar o desenvolvimento. Para cada linha eu traço uma pesquisa de tendência, submeto à empresa para que ela aprove. E assim, tem um ícone no cinema que é muito legal, que eu indico para quem não viu, acho que pouca gente não viu, é Diabo Veste Prada. Então assim, quando a Emily fala assim, para mim esses dois cintos são azuis, são iguais, e ri da situação, a Meryl Streep arrasa falando, assim, muita gente estudou e as tendências foram estabelecidas para que você encontrasse isso na banca de promoção da loja de departamentos. Então, assim, é verdade, é um envolvimento muito grande no setor da moda. E eu, Cíntia, tenho minha própria moda. Eu uso, sim, algumas coisas interessantes do momento, mas eu não sou escrava de moda. Eu faço meu perfil, eu gosto de misturar melissa com uma bolsa de couro. Se eu me sinto bem, eu uso sem problemas. Eu não tenho essa rigidez, não. Eu acho que ninguém deve ter. Porque se você vê uma roupa numa pessoa X, você vai botar, vai ficar ridículo em você, ou fica melhor em você do que na modelo, mas não se deve ter. Mas essa coisa da tendência é muito séria. Só complementando, essa tendência da Europa, que são países que têm um outro clima e tudo mais, nós somos tropicalidade total. O Brasil é tropical. Então, nós temos que traduzir o que vem de lá, digerir aqui para pôr para o público consumir. A gente não pode ser ipsis literis, fazer a cópia do que está acontecendo lá. Nós temos nosso jeitinho brasileiro, né? A mulher brasileira, ela tem um sex appeal. Então, assim, nós temos que digerir isso mesmo para o gosto do brasileiro. Qual o nome dos seus pais? Valda e Paulo. O que os filhos, o casal de Valda e Paulo, o que você consegue enxergar neles em relação à Vitória e o Luca, que coincidentemente também é um casal? Meu pai era muito lúdico, uma pessoa muito agradável, muito simpática, querido na cidade. E eu vejo essa coisa o Luca, ele tem isso. Gosta de gente, sabe? Relações humanas, gosta de festa, gosta de ter gente em casa, gosta de ver gente. Então, a Vitória, ela é mais tímida, mais a minha mãe, assim, e geniosa. Ela tem uma característica, mas ela tende para a organização. Então, assim, o Luca já é mais, ele gosta de games, mas ele gosta de relações humanas. E a Vitória, ela tem uma certa timidez e tem um quê de gestora mais rígida, assim. E os dois têm, a minha mãe é assim e meu pai também, eu vejo. A mãe Cíntia é mais ou menos benevolente que a sua mãe com a filha Cíntia? Eu acho que ela é mais flexível. A minha educação foi mais rígida, com tudo, e com menos informação. Eu demorei para descobrir desenho industrial, meu primeiro sutiã foi meu pai que comprou, minha mãe dava aula fora da cidade, então eu acho que eu sou um pouco mais flexível e forneço mais informação para minha filha. Aquela conversa sobre tudo, eu tenho sem problemas. Ilustrando com livros e tudo mais. Tá, você é bastante ativa em relação à questão da atividade física. Sim. Isso você faz pelo corpo, pelo bem-estar? Isso é uma característica sua? É um equilíbrio de novo, porque eu trabalho muito com a cabeça, muito com a mente. E eu sou crossfitter e adoro e sempre exerci. Mas desde pequena eu valorizo isso. Eu dançava, eu fiz jazz, eu fiz uma série de atividades da moda. E hoje eu faço crossfit, mas eu tenho colesterol geneticamente alterado. Isso também me motiva. E gosto de estar bem comigo. Então,
E a sensação tudo que libera quando você pratica um exercício é muito benéfico para o meu trabalho, para mim como mãe, eu me equilibro, então o meu emocional fica legal, eu posso enfrentar uma situação difícil, qualquer da vida, com mais mansidão, com mais equilíbrio. Onde é a sua válvula de escape? Ou o quê? O CrossFit é muito. Hoje eu dou esse valor. E são os meus momentos comigo. Tudo que eu posso fazer para mim, para que eu me equilibre, para que eu esteja bem. Existe relação entre sons de músicas e o processo de criação? Completamente. A cada conceito desenvolvido, eu preciso mergulhar no universo. Se eu vou fazer hip hop, eu entro em hip hop. Se eu vou fazer feminino, eu entro nos românticos. Então, eu me envolvo. A música, o visual, eu vou até a tribo que exercita isso, que exerce essa função. Eu me misturo com eles, eu gosto de estar. Então, assim, se eu tenho que ir para balada, eu vou como olheira, como inspiração. Se eu tiver que ir para a periferia olhar, eu vou. Então, assim, o que eu puder... E, lógico, a internet hoje traz tudo para você. Então, eu me vejo com os MCs, eu me vejo com coisas que eu não ouço como pessoa. Mas como profissional, eu não tenho o menor problema. Quando a estampa pode sufocar o produto ou ela nunca deve brilhar mais do que o produto? Ela tem que se integrar ao produto. É o equilíbrio de novo. Se ela chamar mais atenção do que as características necessárias, ela está errada. Então, significa que não foi desenvolvido com profissionalismo. Eu acho que o investimento dos empresários hoje tem que ser focado no objetivo que ele quer atingir. Seja um rótulo de produto no supermercado, seja um revestimento de um ambiente que vai trabalhar um profissional. Eu acho que tudo tem que ser de acordo com o conceito. A palavra conceito é assim, a primeira, você tem que entrar ali. Não adianta você colocar no conceito romântico flores. Se o conceito romântico for um vintage que vem com os arabescos dos anos 40, você não vai usar flores modernas para colocar isso, nem rosas, nem... Você vai entrar naquele universo. E tem muita coisa hoje que você tem que voltar nos anos 30, 40, 60 para entender. Anos 70 tem ícones maravilhosos, tanto é que novelinhas, produtos comerciais da TV, eles trazem esses conceitos à tona, porque realmente são clássicos e são imutáveis. Se você vai fazer uma linha jeans, você pode ter vertentes N, mas o que a empresa quer? Então você cria com limitações. E isso faz com que você objetive o seu trabalho. Eu acho que ficar batendo cabeça ou então viajando em diversos segmentos para chegar no que precisa é perda de tempo e hoje é dinheiro. E é aquela história. O profissional da minha área e o empresário tem que estar alinhado. Então, assim, você tem que receber informações. Quem é o público? Qual a idade? Onde ele vive? O que ele consome? Qual é a classe social dele? Para que você entenda para quem você vai fazer. Você pode fazer para uma classe A, mas aí não vai estar de acordo com a classe C, por exemplo. Se bem que a classe C está atingindo o que a classe A tem, salvo as suas reservas e a projeção das empresas com produtos. Mas... Você usou a expressão batendo cabeça. Como o profissional tem que lidar com essa relação entre o produto, o que fazer e como, quando o empresário não tem essa informação? Não tem. Às vezes ele tem o dinheiro, tem a grana, ele pensou, eu vou vender balinha de chocolate embrulhado de amarelo. E não vende balinha de chocolate embrulhado de amarelo. Não perca tempo, eu digo a essas pessoas, em dialogar. Apresente opções. Faça o que o cliente pediu e mais 2 opções que você julga ser corretas. E aí venda seu peixe. Eu acho que o convencimento, todo mundo quer ganhar dinheiro. Todo mundo quer que o seu produto venda. Então, assim, ele vai entender, a hora que ele olhar o que ele quis e o que você está propondo, e se você souber argumentar com isso, aí vem a questão do marketing, né? Que você tem que vender seu peixe em tudo. Então, você vai convencê-lo de que ele vai ganhar mais dinheiro com isso. Se ele julgar que isso é pertinente, ele vai comprar a tua ideia. Senão, ele vai ficar naquilo. Mas sempre vai ficar ali uma sementinha plantada. Quem sabe na próxima coleção ele muda. Fazer algumas
citações rápidas com você de pensamentos e conteúdos. Você cita a expressão conceito. Qual o conceito de vaidade para você? Tem limite? Tem. Eu respeito a minha idade, eu respeito o que eu posso, e eu acho que é o equilíbrio. É a busca, é a sabedoria que você não tem com 20 anos. É você entender que você tem limitações devido à sua idade, devido a uma série de coisas, filhos. Então, eu acho que o excesso seria você abrir mão do bem-estar da sua família e pensar só em você. É egoísmo. O que Paulo te lembra ou que Valda te lembra? Paulo me lembra caráter. Valda me lembra força e superação. O que te aborrece? Hipocrisia, falsidade, mentira e falta de caráter. Como você lida com o tempo? Queria que o dia tivesse 30 horas, pelo menos. Eu lido bem hoje, mas eu ainda tenho uma dificuldade de administrar esse tempo, devido às minhas viagens na criação. Adrenalina, serotonina, suor te trazem o quê? Boas lembranças, prazer total. CrossFit ou qualquer atividade que te dá prazer. O que te alegra? Um projeto bem executado, sorriso dos meus filhos, uma manhã de domingo, natureza, muita coisa me alegra. Eu sou otimista, eu sou uma mulher que ama viver, amo a vida, amo as pessoas que superam o câncer, porque tiveram essa força. Eu amo pessoas que acrescentam, que são poucas. Eu sou seleta nas minhas amizades, justamente porque eu gosto de consumir o que é bom. O que é novo, o que é velho? Não tem, porque do velho eu faço novo. Eu valorizo a história de tudo, do Brasil, do mundo, da moda, para que se faça o novo. É tão importante a união dessas duas pontas, das extremidades. Quando você está dentro de si, no seu canto, sem o universo aqui fora, você faz o quê? Eu busco crescimento interior. Eu estou numa fase de descobrir as minhas armas brancas e negras. E busco referências para um dia, para alguma coisa. Eu tenho arquivos imensos de referências de tudo, segmentados por flores, romance, rock, música diversa, o que for, cores, Você é organizada? Hoje eu sou. Metódica? Um pouquinho. Não posso escapar disso, um pouquinho. Eu não deixo de tomar conta de mim, não, senão a criação vai embora. Cíntia, muito obrigado por você ter vindo conversar com a gente sobre esse universo de cores, conteúdos e de equilíbrio. É a sua palavra? Equilíbrio. Equilíbrio. E eu que agradeço, adorei. Nem percebo que está sendo gravado. Obrigada e assim, você me deixou muito à vontade também. Foi muito bom. Obrigado. O Câmara Livre de hoje conversou com Cíntia Cavalcante Luiz, de Santa Cruz do Rio Pardo, Tabaú.